Bom dia, igreja. Que você possa achar um lugarzinho aí para você nessa manhã fria. E gostaria de começar com um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes. Que vocês possam ter um domingo abençoado em família. E glória a Deus e graças à misericórdia dele, a gente pode estar aqui começando o Dia das Mães em família, cultuando o nome dele, amém? A gente quer agradecer e louvar o nome do nosso Deus nesse momento, em espírito e em verdade. Para isso, convido você a ficar em pé no seu lugar e que você possa usar a sua voz, a sua musicalidade para a gente louvar o nome do nosso Deus, amém? Em família, com todos presentes aqui. Jesus, a gente entrega esse domingo, essa manhã de domingo para Ti, Deus. Que o Senhor possa abençoar todos aqui, Deus. Obrigado pelas mães que o Senhor colocou em nossas vidas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor transmite através da vida delas, Deus. Obrigado, nos abençoa e recebe essa adoração, Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso te adorar, ó Rei dos seis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos seis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar foi que eu nasci, Onde flui o amor. pra te adorar foi que eu nasci. Onde flui o amor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas,
Senhor. Como eu posso te agradecer pelo que fizeste por mim? Deste a vida em meu lugar, pra que hoje eu estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Como eu posso? Como eu posso te agradecer pelo que fizeste por mim? Deste a vida em meu lugar, pra que hoje eu estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior, não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Amém, Jesus. Recebe essa adoração nesse momento, Deus. Nos abençoa com a sua palavra. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por quem o Senhor é, Deus, para nós, pela sua graça e misericórdia. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, a igreja. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz seja com cada um de vocês nessa manhã. Também quero parabenizar todas as mães aqui presentes hoje, que hoje seja um dia muito especial para você, que os seus filhos possam hoje honrar você como você realmente merece como mãe. Que Deus te abençoe muito. E também uma alegria para nós no dia de hoje conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez no culto da Nova Aliança. Se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez,
nós gostaríamos só que você ficasse em pé no seu lugar para que a gente pudesse te conhecer e a gente pudesse te dar um presente. Não vamos te perguntar nada, é apenas para identificarmos você. Temos alguém nos visitando hoje? O Juba já apontou ali, né, lá no fundo, mas temos aqui duas senhoras. Sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe. E então ali no fundo também temos uma visitante muito especial também, né? Que Deus abençoe. Temos mais alguém que eu não vi? Ok, todos os restantes da casa. Mas que Deus abençoe você que nos visita hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Que hoje seja um dia também especial, que o Senhor fale ao coração de vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Sobre a nossa vida de igreja, alguns avisos que é importante, que precisamos sempre estar atentos àquilo que se aplica a nós. Terça-feira nós temos a nossa reunião das mulheres, começando às 14h30, e o tema é orando com os salmos. Então, toda terça-feira que é à tarde, nós temos o tema, então, orando com os salmos. Quarta-feira, nossa reunião de oração, às 19h30, todos convidados a participar, sempre um tempo muito especial, também juntos, orando ao Senhor por motivos pessoais e pelos motivos que são apresentados a nós. E no próximo sábado, dia 20, pais de crianças, fiquem atentos, porque nós temos o Next Generation. Quem é você, oi? Papai Noel. Ah, você está adiantado, hein? Não está vendo que eu estou fantasiado de Moisés? Eita. O pastor, príncipe do Egito. Oh, vai dizer que não acredita nessa história também? Eu estou há 40 anos tentando convencer as minhas ovelhas de que eu era um príncipe no Egito, mas elas não acreditam. Aí eu soube que nessa igreja aqui tem um monte de ovelhinhas de 3 a 8 anos, bem inteligentes, que estão prontas para receber a mensagem de Deus. E eu vim aqui passar esse mico com essa roupa engraçada aqui, para falar para você, criançada, que está de 3 a 8 anos, que sábado que vem vai ter o Next, como dizem as minhas ovelhas. Eu gostaria de convidar vocês, mas eu também tenho uma palavrinha para você, que é mais velho, ovelhinha mais velha de cabelo branco ou menos. Ah, você que tem filho, você que tem sobrinho, você que tem neto, traga eles. Você que tem vizinho, vai, convida todo mundo. Sabe por quê? Porque aqui, sábado que vem, vai ser proclamado o Evangelho de Jesus. Ah, outra coisa, essa idade, você ainda forma as crianças, você pode inculcar a palavra de Deus. Depois que esses bichos aqui crescem, viram teimoso, né, pastor Robson? O senhor também tem experiência com ovelhas, né? Olha, traga seu filho, não esqueça, próximo sábado, seja bem-vindo. Eu já vou indo porque eu deixei minhas ovelhas lá fora, lá elas devem estar subindo nos carros lá, deixa eu ir embora. Tchau. Então, tchau, então. Próximo sábado, a partir das 14 horas, Next Generation, e seu filho não pode deixar de participar. Traga o seu filho, seu neto, seu vizinho, que seja de 3 a 8 anos no próximo sábado. E também relembrando já, sei que já estão colocando na agenda, mas relembrar, põe na agenda de vocês a nossa conferência missionária, dia 30 de junho, 1º e 2 de julho. O nosso tema é Um Privilégio Real, e vai ser um tempo muito especial como igreja, ouvindo o pastor Márcio Garcia, vai ser um tempo muito especial mesmo. Não deixe de participar também, já vai se programando aí. Agora nós temos o nosso momento missionário, e nesta manhã nós compartilharemos um pouco do trabalho do pastor Cícero e da Maria Alice, e eu queria chamar então a Mirta, nesta manhã, para compartilhar conosco sobre o trabalho que eles têm desenvolvido lá. O Horst também? Ah, é vídeo. Então, o vídeo. Unidos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em uma comunidade, um povoado chamado Campo Lindo, aqui no interior do Ceará. Em 2012, nós estivemos aqui nesse mesmo local, junto com um grupo de irmãos, visitando e conhecendo povoados e orando
para que o Senhor Deus nos desse a visão missionária. E quando nós estivemos aqui nessa localidade, nós percebemos de que era um povoado precariamente evangelizado. Quando eu digo precariamente evangelizado, nós não encontramos naquele momento igrejas evangélicas e nem mesmo alguém que professasse a fé pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E naquele dia, aqui nessa praça, nós choramos muito pela situação de ver que não havia pessoas pregando o evangelho genuíno aqui, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir e serem salvas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, nós passamos a orar para que o Senhor nosso Deus nos oportunizasse com uma família, um casal que pudesse vir aqui, morar nesse local e fazer o trabalho de evangelização. Passado esses anos, nós temos uma família, o irmão Beto, juntamente com a esposa e o filho, e já moram aqui há 6 anos. Eles têm trabalhado na evangelização dessa localidade. Hoje existe uma comunidade de crentes, um grupo de pelo menos 15 a 20 crentes, que já foram, muitos deles, batizados. O nosso desejo é ver aqui na nossa região, sendo que lugares como Campo Lindo, existem outros, a história se repete em muitos outros lugares, de povoados onde não se tem a presença do Evangelho, pessoas pregando o Evangelho. As nossas orações é que Deus levante famílias, casais, pessoas que possam se dispor a vir, a estarem, a conhecer lugares como esse e, quem sabe, sentir esse ardor no coração e o desejo de doar os dias da sua vida em prol da evangelização de muitos que ainda carecem do Evangelho. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Nova Aliança, alegria poder falar com vocês. Sou o missionário Cícero Maia. Sou a Alice. Bom, minha esposa Alice, nós estamos aqui na cidade de Pires Ferreira, no estado do Ceará, no sertão, trabalhando aqui na proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos muito a Deus pela vida da igreja, por um dia ter nos acolhido quando estivemos aí, e o fato de terem feito um compromisso conosco, uma parceria conosco, que já vão aí beirando os 10 anos. Nós temos sido cuidados, amados e muito abençoados pela querida igreja. Louvamos a Deus pela visão missionária, louvamos a Deus pelo cuidado que tem conosco. São muitas as bênçãos e coisas que a gente poderia relatar como testemunho daquilo que a igreja aí em Curitiba representa no nosso ministério. Queremos deixar um grande abraço para o nosso pequeno grupo que nos acompanha, que ora por nós, e agradecer porque durante todo o ano é feito contato, é passado mensagens, nos é enviado ofertas do compromisso da igreja, mas em muitos momentos ofertas especiais que vão contribuindo aqui com o nosso sustento. Estamos aqui trabalhando com a igreja local, mas supervisionando uma região com um grupo de igrejas e motivando para que a gente possa continuar a pregar o Evangelho e nos povoados, lugares mais distantes, onde não tem a presença de igrejas, nem o Evangelho genuíno sendo pregado, sejam lugares alcançados. Então vocês estão com a gente, aonde nós estamos, vocês estão com a gente aqui no Ceará e aqui no Sertão. Estamos alegres com a visita dos nossos irmãos, o Rost e a Mirta, que estiveram conosco esses dias, e uma grande alegria, muito feliz pela oportunidade de recebê-los aqui. Nós gostaríamos de deixar aqui alguns pedidos de oração para que a igreja esteja nos acompanhando. Nesse momento nós temos conversões e temos várias pessoas recebendo estudos bíblicos, muitas pessoas sendo evangelizadas. Pedimos as orações nesse sentido, também pelos ministérios, trabalho que a Alice desenvolve com as mulheres, abençoando mulheres da comunidade que não conhecem também do Evangelho. Pedimos oração pela nossa saúde, que o nosso Deus possa nos fortalecer a cada dia. Temos algumas limitações nessa área. Pedimos aos irmãos que orem conosco. E também pelo desenvolvimento do ministério e do alcance desses lugares onde nós temos trabalhado.
No mais, um grande abraço. Deus abençoe a toda a igreja. Bom dia. Teríamos muitas histórias para contar. Essa situação que ele falou, nós estávamos na praça dessa comunidade Campo Lindo, de eles chegarem lá e orarem e clamarem a Deus pela proclamação do Evangelho ali. Isso acontece todo ano, um retiro de oração. E há uns 15 anos, mais ou menos, Chiquinho fazia parte desse primeiro grupo que fazia isso. E eles chegaram em Pires Ferreira, que é a localidade onde Cícero está hoje, e tiveram a mesma experiência, de ver que não havia cristãos lá. Eles conheciam o Cícero, que era gerente de supermercado, numa outra cidade. Foram desafiá-lo. Pires Ferreira, não tem um cristão. Que tal você ir para lá? Ele abriu mão do emprego dele e foi. Nos primeiros anos, um dos primeiros convertidos foi um bêbado. Não sei se vocês lembram dessa história. Ele contou isso há 10 anos atrás. Tinha um bêbado que o amigo dele, volta e meia, levava ele de carrinho de mão para casa. Tal era a situação. Bêbado daquele jeito, ele entrou na igreja, ouviu o Evangelho, confessou a Cristo, e este é o Beto, que está em Campo Lindo há 6 anos. Glória a Deus. É uma igreja que se preocupa em proclamar o Evangelho lá no sertão. E a última história que eu quero contar é só uma situação. A Esther, que é a segunda filha mais velha, ela é formada em letras, trabalha em Fortaleza, numa editora com tradução com espanhol, e ela está juntando dinheiro para fazer o curso na Além, em Brasília, onde nossos Marcos e Renata estudaram também, para trabalhar com tradução de Bíblia. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque o teu amor é tão grande, e ele constrange, ele resgata, e ele nos dá o real privilégio de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Te louvamos pela tua obra na família do Cícero, te louvamos pelo coração e pela vida rendida ao Senhor, pela família toda engajada e pelo privilégio enorme que nós temos como INA de sermos parceiros deles. O Senhor ouviu os pedidos que Ele colocou, te pedimos que os fortaleças no corpo, mas também no espírito interior, para que perseverem, para que continuem vendo os campos brancos e que mais pessoas se levantem para proclamar a salvação em Jesus Cristo. Esteja conduzindo essa família, também a Esther, nos seus passos. E te pedimos a Deus que, como igreja, sejamos fiéis parceiros em oração, com as nossas ofertas, em nos importar com a vida deles e estar na retaguarda deles também. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus, que Deus continua transformando histórias de pessoas, história de comunidades, história de famílias. E isso é também resposta do meu e do seu compromisso de orar pelas nossas parcerias missionárias, da nossa fidelidade em relação às ofertas missionárias de fé, e que continuemos fiéis em oração, que continuemos fiéis nas nossas ofertas, e que também, diante dos desafios que nos são apresentados, que a gente responda sim ao Senhor, né? Porque cada um de nós tem um lugar dentro dessa missão de Deus,
e que a gente possa responder positivamente a isso. Mas glória a Deus pelas notícias que a gente ouve, por tudo aquilo que vemos o Senhor fazendo ao redor do mundo. Agora nós vamos ter um tempo de oração, e eu não queria fazer junto com a oferta missionária, porque temos alguns motivos específicos aqui, que gostaria de orar com a igreja e como igreja, e também uma oportunidade para você colocar alguém aí em oração, que você tenha no seu coração, que esteja passando por alguma situação complicada. Mas em relação à intercessão, principalmente na área de saúde, nós temos então o Dr. Danielson, que nós continuamos orando, ele ainda continua na UTI, o quadro muitas vezes ele parece favorável e de repente dá uma oscilada, mas confiamos que o Senhor tem cuidado e o Senhor tem a história dele nas mãos dele, e cremos na soberania do Senhor sobre a vida do Dr. Danielson e família. Também tivemos a notícia essa semana do Davi, Davi, filho do pastor Daniel e da Elis, neto do pastor Robson e da Mari, que ele começou a sentir muita dor no ouvido e foram ver, ele estava então com uma inflamação praticamente aqui atrás do ouvido, esqueci o nome do osso lá, mas ele está com uma bactéria no osso, e a princípio seria até mesmo necessário uma cirurgia, mas antes da cirurgia, os médicos então estão tentando, através de antibióticos, diminuir e até mesmo reduzir e cessar essas bactérias, mas isso pode acontecer também uma raspagem no osso para que não seja necessariamente algo que venha a aparecer no futuro de novo, mas ele está bem, está apresentando uma melhora, está tomando os medicamentos, e também depois disso parece que ele teve uma primeira e pequena crise de pedra no rim, pela notícia que foi apresentada, mas está bem, mas vamos orar por ele também. Temos a nossa irmã Gabriele, que agora voltou a sentir dores, e acredita-se então, pelo diagnóstico que foi dado, que há alguma coisa do câncer querendo retornar, e ela está com o pescoço principalmente muito dolorido, ela não consegue mexer direito, então vamos orar por ela. Temos o nosso irmão Nelson Gross, não sei quantos o conhecem, mas Nelson Gross, além de ser membro dessa igreja, foi ordenado pastor aqui, ele é pastor hoje na igreja ali da Vila Lindóia, nossa parceria, que tínhamos há um tempo atrás, e ele apresentou, nesses últimos tempos, um quadro de depressão muito grande. E na sexta-feira, então, ele foi internado numa clínica, e ele está agora sendo acompanhado, sendo medicado, mas a situação é bem complicada, mas cremos que o Senhor pode reverter essa situação. Então, nós vamos orar por esses motivos, e também recebemos, essa semana, um dos nossos preletores de conferência missionária, em 2018, pastor Norval, ele também apresentou um resultado positivo de um exame que ele foi fazer em relação a um linfoma, e ele também agora começa um processo de tratamento. Então, nós temos esses 5 motivos para orarmos juntos como igreja. Eu queria dar alguns segundos para você, se você também gostaria de colocar alguém em oração, que venha à sua memória aí, e depois oramos juntos por esses motivos como igreja. Senhor, nesta manhã, nós acreditamos e declaramos nossa confiança de que o Senhor é aquele Criador dos céus e da terra e soberano sobre todas as coisas, soberano sobre a história, soberano sobre a sua criação. Deus, e acreditamos que um Senhor tão grandioso e tão majestoso, ó Deus, nos dá o privilégio, o grande privilégio, de nos achegar a Ti e apresentar os nossos pedidos e os nossos motivos de oração. E nesta manhã, como igreja, nós queremos, ó Deus, orar, nos somar, ó Deus, tantos outros que têm orado por esses motivos que foram apresentados, e queremos orar, ó Deus, pela vida do Dr. Danielson. Pai, nós acreditamos que o Senhor pode, ó Deus, reverter essa situação, por isso nós oramos a Ti.
mas acreditando também de que o Senhor conhece a história do Dr. Danielson e conhece o que é melhor para a vida dele. Acreditamos, ó Deus, na tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida dele. Mas oramos nesta manhã, oramos para que o Senhor possa visitá-lo naquela UTI. Deus, oramos para que os resultados que são necessários para apresentar uma melhora nesse quadro sejam favoráveis. Deus, e oramos para que ele acorde. Deus, o nosso pedido é para que ele possa despertar e que ele possa, ó Deus, em nome de Jesus, continuar servindo ao Senhor da forma como ele sempre serviu, com alegria no coração, através da sua profissão, através dos seus relacionamentos. Oramos pela Kiara, oramos pelas meninas. Ó Deus, hoje, Dia das Mães, não imagino como esteja o coração da Kiara, mas pedimos o cuidado do Senhor sobre a vida dela também. Pedimos o consolo do Senhor e o renovo da fé dela no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, oramos também pela vida do Davizinho, pedindo a Deus que o Senhor possa usar esses medicamentos para que não seja necessária uma intervenção cirúrgica. Obrigado pela melhora que ele apresentou nesse quadro. Obrigado a Deus porque foi possível levá-lo ao pronto-socorro e lá ser detectado de forma eficaz aquilo que ele tinha. Deus, e obrigado pelo tratamento que começou. Pedimos, ó Pai, que, ó Deus, seja abreviado também esse tempo de medicação, para que ele não haja maiores sequelas e consequências em relação a tomar esses medicamentos. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor traga sobre ele, ó Deus, a cura completa, que o Senhor possa, em nome de Jesus, cuidar da vida do Davi. Deus, vemos que ele tem crescido em graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens, e oramos para que ele possa continuar saudável, crescendo diante do Senhor. Deus, oramos pedindo paz ao coração, ó Deus, do pastor Daniel, da Elis, nesse tempo. Deus, e oramos pela tua intervenção, e que nesse tempo que eles estão se preparando, até mesmo para essa viagem para cá, que tudo corra bem, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, vir em segurança nesse tempo em que eles estarão aqui. Senhor, também nós queremos orar pela nossa irmã Gabriele, acreditando de que o Senhor, ó Deus, já fez tantos milagres na vida dela, e acreditamos que o Senhor tem cuidado dela e do Gernot nesse tempo, Senhor. Oramos pela sua boa mão sobre ela, para que o Senhor tire toda a dor, para que ela possa ter aliviado as suas dores, para que ela possa ter os seus movimentos, ó Deus, do pescoço normalizados, Deus, e que ela possa encontrar no Senhor descanso. Oramos para que esse descanso seja aqui conosco, Senhor. Oramos para que o Senhor possa tirar e trazer paz ao coração dela, em relação, ó Deus, a todos os sentimentos que possam vir, e essa dor que ela tem sentido. Livra ela dessa dor, é que nós oramos, pedindo, clamando pela tua misericórdia sobre ela. Deus, também nós queremos orar pelo nosso amado irmão Nelson Gross. Senhor, intervém nessa situação, que o teu Espírito Santo possa visitá-lo hoje nesta clínica. Senhor, que possa haver uma transformação de mente nesta manhã. Deus, que todo pensamento, que todo sentimento, que possam ser contrários àquilo pelo qual ele foi criado, o propósito para o qual ele foi criado, que é adorar e glorificar ao Senhor, ó Deus, que esses sentimentos possam ser transformados em sentimentos de paz, em sentimentos aonde ele possa não só reconhecer, como ele já reconheceu tantas vezes, a tua soberania e a tua graça, mas que ele possa ter uma cura completa, uma cura física, uma cura da alma nesse tempo, em nome de Jesus. Oramos para que seja um tempo em que esse desmame dos medicamentos que ele já vinha tomando, seja um procedimento tranquilo, Senhor, e que ele possa ser plenamente restabelecido nas suas faculdades mentais, no seu físico, no seu corpo. Deus, não sabemos os efeitos, ó Deus, dos tempos de profissão dele, que isso possa ter causado, ó Deus, no seu organismo, mas oramos para que, em nome de Jesus, o Senhor cuide da vida dele. Oramos pela Patrícia também, pelas meninas, que também elas possam experimentar paz no dia de hoje, que elas possam ser renovadas também no dia de hoje, e que o coração delas possa estar firmado e fundamentado no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e oramos também pelo nosso querido irmão Norval. Deus, diante desse quadro positivo para um linfoma que foi apresentado no diagnóstico, oramos, ó Deus, pela intervenção do Senhor nessa situação. Assim como o Senhor, ó Deus, o usou graciosamente e poderosamente até aqui, oramos para que o Senhor continue usando ele, aonde ele for, ó Deus, nesse tempo de tratamento,
e abrevia também esse tempo de tratamento, se necessário for. Deus, mas que ele possa sempre testemunhar acerca do Senhor. E oramos também pela intervenção do Senhor sobre a vida dele, pedindo graça do Senhor sobre ele, sobre a sua esposa e sua família. Deus, e o Senhor sabe que o desejo do nosso coração, não só para a vida do Norval, mas para todos estes que oramos, o nosso desejo é vê-los curados, mas acreditamos na tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um deles, e muitas vezes pode ser que não compreendamos os seus caminhos, mas o que nós queremos ter a certeza, e temos a certeza, é que o Senhor não foi pego de surpresa e que o Senhor tem cuidado de cada um deles. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos desde já, gratos em nosso coração pela certeza da resposta certa que vem dos teus lábios diante dessas situações, e glorificamos o teu nome dizendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter o nosso tempo de louvar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Se você nos visita, lembra que esse é um privilégio nosso como igreja, nós não queremos te constranger a isso, a não ser que você o queira, mas que nós possamos adorar a Deus também com as nossas ofertas. E fiquem atentos aos avisos que vão estar sendo projetados enquanto nós ofertamos ao Senhor. Então oramos pelas ofertas e também oramos pela escola dominical. Senhor, nós te agradecemos pela provisão do Senhor às nossas vidas, te agradecemos pelo teu cuidado. Oramos, ó Pai, pedindo sabedoria do Senhor, ó Deus, ao nosso conselho administrativo, ao nosso financeiro, na aplicação desses recursos. Deus, te agradecemos pela fidelidade do teu povo e te agradecemos também porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus, abre portas para aqueles que hoje precisam, ó Deus, do sustento e que porventura não tenham emprego, que o Senhor possa abrir portas, oportunidades de emprego para aqueles que precisam. Deus, oramos também pela nossa escola dominical, professores, alunos, pedindo que nesta manhã o teu nome possa ser proclamado em cada uma dessas salas, que as crianças, elas possam não só ouvir falar, mas conhecer ao Senhor, de caminhar contigo, através de tudo aquilo que vai ser ministrado. Usa graciosamente a vida de cada professor, e também fala ao coração de cada professor, para que eles possam ser transformados pela tua palavra. Oramos também por cada um de nós que ficamos aqui para ouvir da tua mensagem nesta manhã, que o Senhor fale aquilo que apraz ao teu coração as nossas vidas, usando, ó Deus, a vida do pastor Santareno, para que ele possa trazer aquilo que está no teu coração para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Santareno. Só o pessoal da mesa está ficando vermelho a luzinha aqui, tá? Bom dia, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos dê graça, e também a você que vai estar me ouvindo, para que Deus fale o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos mais uma vez a Ti, pedindo a Deus graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Deus me dando sabedoria, discernimento, e a palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Deus, eu oro pelos meus irmãos que vão estar ouvindo, para que também o Teu Espírito, ó Deus, possa falar à sua mente, ao seu coração. E que a Tua palavra, Senhor, traga mudança de mente,
mudança de coração e transformação de vida, Senhor. Pedimos isso nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, para começar, queria, só para o irmão projetar aí, achados e perdidos. Alguém aqui já perdeu alguma coisa que você não sabia onde encontrar isso? Algo que você perdeu depois de um tempo, talvez você achou, mas talvez você já perdeu o documento, perdeu e não achou, teve que tratar outro documento. Ou talvez algo mais valioso, um computador, por exemplo. Perdeu um computador, esqueceu um computador em algum lugar? Pois é. Segundo a administração do aeroporto Afonso Pena, no ano passado, 316 objetos foram perdidos no aeroporto. Só em Brasília, 4.000 itens no aeroporto de Brasília foram esquecidos. E veja só algumas coisas que as pessoas esquecem. Documentos, sua maioria. Documentos deixados, a pessoa vai viajar, está sentado numa poltrona, de repente esquece lá o documento e vai embora. Outra questão notebook. Imagina, notebook, como é que alguém vai viajar, obviamente levou o computador para o aeroporto, sabia que estava com o computador. No aeroporto Afonso Pena, 15 notebooks foram esquecidos. Só viajou, esqueceu o notebook. Talvez as pessoas usam bastante esses computadores para poder trabalhar. Esse notebook que a pessoa está levando é para ir trabalhar. Mas como a pessoa consegue entrar num avião e, de repente, não lembrar que esqueceu o seu notebook? Outra questão que é esquecido é relógio e óculos, que são esquecidos. Mas também são esquecidos os celulares. E segundo essa administração, alguns motivos que fazem as pessoas esquecerem são a pressa. A pessoa está conversando, está comendo alguma coisa e, de repente, escuta a chamada para ir para o voo, ela não vê o objeto que tem, já levanta, vai correndo e deixa esses objetos. Além da pressa, pode ser a distração. E segundo essa administração, que às vezes computadores e celulares estavam ligados, estavam sendo carregados. Sabe, não tem bateria, está ligando, estava carregando a bateria, e de repente, talvez, surgiu a chamada, a pessoa largou tudo e foi na fila e foi embora. Esqueceu. Mas também, às vezes, é o esquecimento mesmo. Ou seja, a pessoa é esquecida mesmo. Não estava nem ligado o computador, estava ali, e de repente a pessoa foi deixando esse objeto. O que é que faz as pessoas esquecerem uma coisa tão valiosa, talvez como um computador, como um celular, um iPhone, e não procurar no aeroporto? Talvez a pessoa não tenha nem noção de onde a pessoa deixou. Talvez você já perdeu alguma coisa, que também de valor, talvez não achou até agora. A Bíblia fala que todos nós, como seres humanos, todos que nasceram de Adão, se perderam por causa do seu pecado. A Bíblia diz que se desviaram da pessoa de Deus. Nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Em 2015, a RPC foi lá no Colégio Bom Jesus, e eles queriam entrevistar um professor que contasse um pouco a sua história como professor. Aí a direção falou, eu estava em sala de aula, disseram, você sai da sala, você vai contar a sua história. E aí fomos na biblioteca pública, ficamos lá mais ou menos umas 2 horas, gravando essa história, e no final a repórter perguntou, que título você quer dar a essa história? Eu falei, você vai ter coragem de colocar esse título? Aí ela falou, a gente vai colocar. E eu falei assim, coloque o seguinte, Santareno, um homem que procurava por si mesmo e não se encontrou, até que Deus o achou, se encontrou. Essa reportagem passou na RPC, mas hoje você não acha mais no YouTube. Ela está no aplicativo do Globoplay. Então, você vai ter que pagar agora para poder ouvir essa história.
Nessa manhã, queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Gostaria que você prestasse bastante atenção na pergunta, no versículo 4, que será o nosso tema nesta manhã. Lucas capítulo 15, versículo 1 a versículo 7, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Para entender esse capítulo, para entender essa fala de Jesus, essa parábola, o versículo 1 e 2 são versículos chaves. A Bíblia diz que Jesus andava de lugar em lugar pregando o evangelho. Nesse exato momento aqui, o texto diz que ele estava sentado com publicanos e pecadores. Publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos no serviço de coleta de impostos. Pecadores eram os não-judeus. Eram aqueles que não eram judeus que viviam naquela comunidade. O texto diz, então, que Jesus estava sentado com pecadores e publicanos. O texto diz que Jesus estava sentado com pecadores e publicanos. Diversas vezes Jesus foi questionado pelos líderes religiosos, pelos fariseus. E se você for olhar para esse texto, para essa parábola, tem um motivo pelo qual Jesus conta essa parábola. O motivo é que ele estava sentado com pecadores e publicanos. Vamos trocar mais uma vez? É a última vez, espero que não venham mais, tá? Eu estou ficando animado aqui, vou pegar o microfone do lado aí. Mas veja só, Jesus estava sentado com pecadores e publicanos. E os líderes religiosos, os fariseus daquela época, doutores da lei, observando Jesus sentado com pecadores e publicanos, questionam, criticam: este homem está sentado e come com pecadores. Toda a parábola tem um motivo, tem uma chave para interpretar essa parábola e tem uma mensagem. Sempre que você lê uma parábola, procura ver qual é o motivo dessa parábola. E depois encontre a chave da interpretação dessa parábola. E aí você vai encontrar a mensagem que Jesus queria dizer. Veja, uma vez, Pedro, Mateus capítulo 18, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quanto eu posso perdoar quem me deve? Até 70 vezes 7? Essa pergunta de Pedro faz Jesus contar a história de um homem que era rico, que tinha muitos bens, um homem que tinha, no seu reino tinha muitos servos, mas um servo lhe devia. E esse servo devia muito ao seu senhor. E ele implorou ao seu senhor, ele foi perdoado. Mas este homem também tinha os seus servos, e um dos servos lhe devia. E esse homem também suplicou a ele, mas ele não foi capaz de perdoar. Tomou tudo que tinha lá daquele servo, e o senhor do reino ficou sabendo, chamou aquele servo e disse: eu fui bom com você, te perdoei a sua dívida, e você não pode perdoar quem te deve? E Jesus responde para Pedro: assim também é aquele que é perdoado por Deus e não consegue perdoar o seu próximo. Veja, toda a parábola tem um motivo e tem uma chave de interpretação e tem a mensagem. Qual é o motivo dessa parábola? Jesus está sentado com pecadores e publicanos. E a chave, então, da interpretação é que os líderes religiosos questionam Jesus
porque ele está sentado com esses homens. E Jesus, então, conta essa parábola da ovelha perdida. E ele faz essa pergunta: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quando a gente olha para esse texto, nós temos alguns aprendizados, algumas verdades com relação a esse texto. A primeira verdade, deixa eu ver aqui, a primeira verdade que nós encontramos é: quem são essas ovelhas? As ovelhas perdidas. Nós não podemos logo trazer a interpretação desse texto, aplicá-lo para nós hoje, sem olhar para o contexto, o ambiente no qual Jesus está falando. Veja, Jesus conta 3 parábolas àqueles homens que o questionam. Ele conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida, que a mulher perdeu a sua dracma e vai à procura dentro da sua casa até encontrá-la, mas também conta a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, algo se perdeu. A ovelha se perdeu e o pastor vai em busca dela. A dracma se perdeu e a mulher procura até encontrá-la. E o filho pródigo, que estava perdido, volta para casa. Neste primeiro momento aqui, quem são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas são os pecadores e publicanos. No texto, a resposta de Jesus, de imediato na fala de Jesus, é: os publicanos e pecadores são essas ovelhas perdidas que os líderes religiosos deveriam saber, perceber, entender nessa mensagem. Quando nós olhamos para as Escrituras, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram ao discípulo de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os mestres da lei, eles entendiam que eles interpretavam melhor o Velho Testamento. Os fariseus entendiam que eles eram mais justos diante de Deus e diante dos homens. Mais justos que os publicanos, que eram judeus, que por servirem aos romanos, então não eram dignos no meio da comunidade judaica, eram considerados pecadores também, igual os gentios, aqueles que não eram judeus, estavam junto com Jesus. Por isso eles se afastaram, por isso eles criticam Jesus, mas Jesus responde que os publicanos e pecadores são os que estão doentes, são os que estão em pecado, são as ovelhas perdidas. Por isso Jesus vai diante deles. Quem são as ovelhas perdidas, em segundo? É toda a humanidade. A Bíblia diz que toda a humanidade, todos os descendentes de Adão, são desviados, são como ovelhas desgarradas, estão perdidas no seu pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 12 diz que diremos então: estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça um bem, não há nenhum sequer. Toda a humanidade está em pecado. E por estar em pecado, está desviado, desgarrada diante de Deus. Estão como ovelhas perdidas que não têm pastor. Toda a humanidade, por estar debaixo do pecado, está desgarrada. E é como ovelha que não tem o seu pastor. Em terceiro, quem são as ovelhas perdidas?
São todas as pessoas que Jesus Cristo deseja resgatar e cuidar delas. Nesse texto, nesse quesito, envolve os judeus, o povo de Israel, mas também todas as nações. Salmo 78, versículo 52 diz: mas tirou seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jeremias 50, versículo 6 diz: meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Ezequiel 34, 15 e 16 diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do Senhor soberano. Procurarei as perdidas e as trarei de volta às desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Marcos capítulo 6, versículo 34 diz: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. João 10, 16 diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E, para terminar, 1 Pedro 2, 25 diz: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Sim, podemos dizer que o Senhor procura a humanidade perdida. O Senhor quer reconciliar tanto os judeus como os não-judeus, reconciliá-los com Ele mesmo, porque Ele é o sumo pastor, Ele é o bom pastor. Em segundo lugar, a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. O texto diz que, deixando as 99, ele vai atrás da ovelha perdida. A pergunta é comum que alguém, é sábio que alguém deixe as 99 ovelhas no campo? Mateus diz, o texto de Mateus, texto paralelo de Mateus, dessa parábola, diz que deixou no deserto. Deixou no deserto as 99 e foi em busca da que se perdeu. Talvez alguém poderá dizer: que exagero desse pastor. Podia perder a uma e depois as 99 também. Mas veja que a ênfase de Jesus, o que Jesus queria enfatizar para esses líderes religiosos, esses fariseus, doutores da lei, que estavam criticando ele porque estava sentado com pecadores e publicanos, era justamente o exagero que eles viram. Jesus coloca o exagero de Deus, de deixar as 99 ovelhas no campo e vai em busca da que se perdeu. Talvez a resposta razoável seria, se alguém perguntasse qual pastor deixaria as 99 ovelhas e vai em busca da que se perdeu, deixando essas 99 no campo, a resposta bem razoável seria: ninguém. Talvez poderia levar as ovelhas até o curral, no lugar mais seguro, e depois então ir atrás da ovelha que se perdeu. Se é exagero dos fariseus criticarem Jesus, Jesus também coloca uma mensagem, uma parábola, onde há um exagero do pastor que deixa as 99 no campo e vai em busca de uma ovelha que se perdeu. Deixar as 99 ovelhas e buscar a que se perdeu é a resposta que Deus dá de que Deus se revela pessoalmente a todos nós. Deus procura
especialmente aquela ovelha perdida. Ou seja, quando Deus nos salva, Deus salva individualmente. Deus não salva a multidão. Deus veio salvar cada um de nós. Cada um de nós teve uma história da salvação. Não fomos salvos num pacote, no meio de uma multidão. Mas algo aconteceu, pessoalmente, eu e você, que fez com que eu pudesse ser salvo. Nessa parábola também, é claro, é visível entender que Deus, Ele é individual. Ele quer se relacionar comigo individualmente. Nós estamos aqui num coletivo, num grupo de pessoas. Mas cada um de nós, Deus conhece o seu nome. Deus deseja se relacionar conosco individualmente, pessoalmente. A comunhão com Deus que nós buscamos quando estamos aqui na igreja, ela deve continuar na sua casa, deve continuar durante a semana, deve continuar individualmente, você sozinho, você e Deus. Não apenas buscar a Deus na multidão, mas quando estiver só, buscar a Deus, porque Deus quer estar a sós com você também. Na oração do Pai Nosso nos é ensinado que quando orares, entra em secreto no seu quarto e fala com seu Pai, e o seu Pai que conhece o seu coração, Ele vai te atender. Deus procura individualmente cada pessoa. E neste exato momento que nós falamos, Deus está à procura das suas ovelhas. Deus vai atrás das suas ovelhas, custe o que custar, até achar e trazer essa ovelha de volta. Ele conhece cada ovelha, onde elas estão. João 10, 14, 27 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. A segunda verdade que nós olhamos nesse texto é o oposto entre Deus e os homens. Esse oposto é que os homens são calculistas e Deus não é. Parece loucura deixar as 99 e ir em busca de uma que se perdeu. Talvez os homens ficariam com as 99 e não iriam em busca dessa que se perdeu. Mas esse é um contraste entre Deus, entre Jesus e os fariseus. Este é um contraste entre Jesus e os doutores da lei, aqueles que chegaram, que começam a criticar Jesus. Você come e bebe com pecadores. Aí está um contraste de Jesus estar sentado no meio daqueles que não eram dignos de estar diante daqueles que se achavam justos. Às vezes, como cristão, nós tendemos a achar que nós somos melhores que os não cristãos. Às vezes a crítica dirigida aos não cristãos, a gente vê, às vezes, a maneira como se trata uma autoridade política que não é cristã. Diante daquela autoridade política que nós entendemos que é cristã. A maneira como nós proferimos palavras, como se essa pessoa não fosse também amada por Deus, assim como somos amados por Deus. Quanto pecado foi cometido de julgamento. Alguns teólogos dizem que é como se fosse um ufanismo cristão, de que eu sou melhor do que os não cristãos. Um evangélico ao lado de um católico, o evangélico se entende como que ele é o melhor. Um evangélico um cristão ao lado de um muçulmano entende que ele é melhor. Ao lado de um budista, não só entende que é melhor, mas às vezes tem a postura de demonstrar isso mesmo, que ele é melhor. Eu me lembro que uma vez viajei de Maringá para Umuarama, interior do Paraná. E eu estava no carro, ia pregar numa igreja,
E um pastor estava dirigindo o carro, ia me levar para aquela outra igreja. E nós passamos na frente de uma igreja católica. E o pastor diz: tanta perdição, meu Deus. Minha vontade é chegar aqui, fazer uma pregação e todo mundo se converter. Fiquei quieto. Mas aí andamos, quando estávamos para chegar próximo de Umuarama, tem algumas fazendas de gado, e tinha muito gado próximo do curral, próximo da cerca. E esse homem diz assim: você sabia, Santareno, que a Bíblia diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Deus já nos deu? Então, meu sonho é ter uma fazenda. Então, e sempre que eu passo nessa fazenda aqui, Deus fala no meu coração: toma posse, toma posse. E aí ele falou: vou parar aqui com você, vamos fazer uma oração para tomar posse. Eu falei: não quero não. Aí ele falou: então você está incrédulo? Eu falei: não estou incrédulo, é que eu tenho um posicionamento diferente do Senhor. Aí ele sai do carro, pastor, que momentos antes julgou os católicos. Aí ele estava colocando o pé dele na cerca, colocar o pé e declarar que ele estava tomando posse daquela fazenda, usando o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes, para defender os nossos interesses cristãos, evangélicos, usamos o nome de Deus, ofendendo talvez os pecadores, segregando aqueles que deveriam ser amados por Deus. Não, o nosso pastor, o pastor dessas ovelhas, ele vai atrás da ovelha que se perdeu, ensinando a esses líderes religiosos que o Pai Celestial enviou seu próprio Filho, não para salvar os justos, mas salvar os pecadores. Esses homens que eram doutores da lei, esses homens que interpretavam as Escrituras, deveriam entender que em Jesus Cristo, quando Ele veio, Jesus contradiz a lei e os costumes. Curou um homem no sábado, em nome do amor. Em nome do amor, Jesus foi tocado por uma mulher que sofreu de fluxo de sangue, e Jesus não condenou aquela mulher. Quando Jesus foi procurado com uma mulher que pediu: Senhor, ajuda-me, o meu filho está doente. Jesus disse: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher usou um argumento que quebrantou o coração de Jesus, e ele atendeu o desejo daquela mulher. Quando a mulher disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus atendeu aquela mulher, contradiz a lei e os costumes desses judeus, desses fariseus, em nome do amor. Em terceiro lugar, aprendemos que a salvação é uma exclusividade de Deus. É o pastor que vai atrás da ovelha, não é a ovelha que busca o pastor. Comentários diziam que a ovelha é um animal gregário, ou seja, vive em grupo. Se não tiver grupo, ela se perde, ou ela fica paralisada. Se não tiver alguém que encontre, obviamente o animal pode pegar esse animal, ou então ela pode morrer. É o pastor que vai ao encontro da ovelha. É Deus, na sua graça salvadora, no seu amor que nos alcançou. Esses fariseus, esses doutores da lei, não entenderam essa verdade, que Deus veio até nós em Cristo Jesus, que Jesus veio, Ele tinha que conviver com pecadores. Eles não entenderam essa verdade. É Deus que vai em busca do homem, não o homem que vai em busca de Deus. Este talvez seja uma das maiores diferenças do cristianismo, uma das maiores diferenças. Não fomos nós que encontramos Deus, foi Deus que nos achou. Nós estávamos perdidos no nosso pecado.
nós estávamos longe de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. E Deus, através de Cristo Jesus, nos achou, nos encontrou e nos salvou. Esse pastor que veio até nós, quando estávamos perdidos em nossos pecados, ele nos achou, nos trouxe para junto dele. Terceiro, Jesus é chamado de o bom pastor. Jesus é conhecido como bom pastor. 1 Pedro 2,25 diz, Jesus é chamado de pastor, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 1 Pedro 5,4, ele é chamado de o supremo pastor. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Sim, Jesus é o sumo pastor. Nós temos pastores humanos que nos acompanham, mas temos o grande sumo pastor que é o Senhor Jesus, que preserva a nossa vida, que guarda a nossa vida. E naquele dia, Ele vai nos receber e Ele nos dará uma coroa incorruptível. João 10, 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sim, Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 20 e 21, Jesus é chamado de o grande pastor das ovelhas. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo bem, para fazer a vontade dEle. E opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O que é que o sumo pastor faz? Nesse texto diz que ele nos aperfeiçoa para todo o bem que nós queremos fazer, para fazer a vontade dEle. E Ele opera nas nossas vidas o que é agradável. Jesus está fazendo isso hoje na minha vida, na sua vida. Jesus está produzindo santificação na minha vida. Quando eu me converti, fui separado por Deus para viver em santidade. Foi um ato que aconteceu uma vez. Deus me separou para viver em santidade. E todos os dias, Deus está fazendo isso na minha vida, me tornando mais santo, mais puro. Em obediência a Deus, eu escuto a palavra de Deus, trago ela para a minha vida e obedeço às verdades que Deus deseja que eu possa viver. E ao aplicar essas verdades à minha vida, eu estou corroborando com Deus nessa santificação. E tem salmos que todos nós sabemos, que fala do grande pastor, o Salmo 23. Ele é nosso pastor. E no Salmo é revelado as atitudes desse pastor. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos leva para junto de águas de descanso. Refrigera a nossa alma. Guia pela vereda da justiça. Olha, este é o grande retrato de Deus como grande pastor. Quarto e último. Então, como é que Deus exerce o seu pastoreio na nossa vida? Primeiro, Ele nos dá a bênção de pertencermos a Ele. Deus nos pastoreia, nos dando essa bênção dEle nos fazer seus filhos. João 10, 11 diz, eu sou bom pastor. Esse pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Não há nenhum pastor que é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas, mas Jesus, como pastor das ovelhas, como enviado de Deus, morreu pelos nossos pecados, para dar a sua própria vida, para que hoje fôssemos salvos. Os fariseus, doutores da lei, não entenderam essa verdade. Jesus ainda vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Sim, Jesus deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz
que o amor de Deus é tão grande, que Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou para nós, como não nos dará também graciosamente todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio Filho, por amor a nós, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós pertencemos a um bom pastor. Os pastores que nós temos nessa igreja são homens, são limitados, falham e também são pecadores. Talvez um dos problemas que nós temos na fé cristã é colocar algumas pessoas numa hierarquia. Então, o Papa, para alguns, o Papa é a pessoa santa, é ele que intercede entre Deus e os homens. Nós, como cristãos, parece que colocamos os pastores num nível um pouco mais acima de nós. Eles não pecam, eles não são igual a gente, são mais espiritual do que nós. Então, quando um pastor comete algum pecado, quando tem alguma falha, a gente fica assustado. Nossa, mas ele é pastor, mas ele é pastor. Sim, ele é pastor. Pastor se cansa. Pastor fica com raiva. Pastor esquece. Pastor adoece. Imagina que o Dr. Russell Shedd, quando estava doente, estava com câncer, ele diz assim: eu orei tanto por pessoas serem curadas, mas agora eu estou doente. Às vezes, sabe que o pastor ora para o aniversário de criança? Se o pastor não chegou, ninguém ora. Tem que chegar o pastor. Pastor ora para um grupo de irmãos se encontra, vamos orar. Pastor, pode orar? Tudo é o pastor, tudo é o pastor. E às vezes, quando é o pastor que precisa, quem é que vai orar pelo pastor mesmo? Quem é que vai orar pelo pastor mesmo? Ele próprio talvez possa orar. Não, igualzinho a todos nós. É na nossa fraqueza, é nos nossos pecados que se revela, que se manifesta a nossa humanidade pecadora. Somos todos iguais. Alguns pregam, alguns ensinam. Tem gente que não é pastor, mas ensina e prega. Então, essa coisa de colocar algumas pessoas, talvez que oram mais, ou pastores num nível de espiritualidade um pouco maior, talvez seja um dos problemas que nós temos como igreja, de endeusar algumas pessoas. É triste o que acontece, por exemplo, em Angola, em África. Eu não sei se eu contei isso aqui, eu acho que eu contei, não sei. A gente prega em alguns lugares, eu não sei. Mas há algum tempo atrás, passava na televisão aqui no Brasil, de que brasileiros foram expulsos de Angola, porque eram de uma igreja, talvez você conheça essa igreja. Lá em Angola é chamada de Multinacional Brasileira, Igreja Universal. Eu não sei se isso seria viável no Brasil, porque lá era prática. De alguns pastores dizendo que, olha, todo pastor angolano, algumas vezes, quando o pastor brasileiro chegava na frente da igreja, parava, ele dizia assim: olha, os pastores têm que ficar deitados, ou então alguns irmãos deitados. O pastor não podia pisar no chão onde os crentes passaram. Passava por cima das costas das pessoas e chegar lá no púlpito. Ou então algumas pessoas tinham que ir lá e levantar, carregar o pastor até no púlpito. Isso foi investigado pelo governo de Angola, além de, segundo o que dizem, desvio de verba. E aí então o governo angolano entrou em contato com Itamaraty, no Brasil, e deu a informação: olha, tem essas pessoas que vão ser extraditadas do Brasil, expulsas de Angola. Mas aí o Congresso, alguns políticos, não, vamos lá em Angola, vamos. E aí então o vice-presidente, na altura, foi lá em Angola, e parece que muita gente aqui no Brasil entendeu que, olha, o vice-presidente foi lá. Não, tinha uma reunião dos PALOPes.
país de língua oficial portuguesa, estavam lá em Angola. Ele não foi nem para isso, mas esperavam que então ele pudesse resolver o problema. Ele já sabia. Por que os pastores foram afastados de Angola? Quanta gente comete abusos de autoridade espiritual porque tem uma posição de liderança como pastor. Em segundo, a disposição do pastor em buscar a ovelha desgarrada. Jesus está disposto, sim, em buscar a ovelha desgarrada. João 6:39 diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Ainda diz, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Algumas pessoas podem até se afastar da igreja, podem até se afastar da comunhão nossa aqui entre irmãos. Talvez por um tempo poderão até nem mesmo orar a Deus, buscar a Deus. Mas as ovelhas perdidas do Senhor, aquelas que são do Senhor, sim, essas ovelhas podem se afastar. O Senhor vai encontrá-las novamente, elas voltarão para Ele. Aquelas pessoas que talvez você conheça, que eram daqui da igreja, que estão afastadas. O sumo pastor, o Senhor Jesus, está interessado em trazê-las de volta. Aquelas pessoas que talvez já faz um tempão que estão afastadas, talvez da nossa igreja, você diz, olha, se afastaram de Deus também. Quem é ovelha do Senhor? Quem andou com o Senhor Jesus, conheceu o Senhor Jesus vai encontrar essa ovelha de volta e trazê-la para Ele. O filho de Billy Graham ficou muitos anos fora de casa. Billy Graham pregando para multidões, um montão de gente se convertendo, mas Billy Graham tinha um problema na sua própria casa. O filho dele estava fora. E aí a pergunta era, como é que pode? Como é que eu posso pregar? E quando, na verdade, meu filho está perdido? Deus encontrou o filho de Billy Graham de volta. E hoje ele é um grande pregador. Aqueles que se afastaram do Senhor Jesus, que se afastaram da igreja, são ovelhas que o Senhor está à procura, e Ele vai achar essas ovelhas. Terceiro e último, o bom pastor traz de volta a ovelha desgarrada, não só as ovelhas que talvez estão próximo de nós aqui, mas aquelas que estão distantes. Ezequiel 34 diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se, palavra do Senhor soberano, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Quando a gente, como Igreja Nova Aliança, e nós estamos nos preparando agora para a conferência missionária, porque nós entendemos, como igreja, que tem ovelhas, muitas ovelhas do Senhor, espalhadas pelo mundo afora, que Deus quer alcançar. Hoje as missões falam de prioridade das prioridades, usando o exemplo do apóstolo Paulo, de pregar onde Cristo ainda não foi pregado, de anunciar o evangelho onde Jesus ainda não foi pregado. Nós temos missionários apoiados por essa igreja, que estão em lugares distantes, estão nos povos não alcançados. Quem são os povos não alcançados? Segundo o Dr. Ralph Winter, pioneiro nessa discussão, povo não alcançado são grupos de pessoas nos quais não há nenhuma igreja dos nativos e não tem recursos adequados para evangelizar o seu próprio povo. É considerado um povo não alcançado. O Brasil tem 323 povos espalhados pelo território nacional. E no Brasil tem 8 segmentos dos menos alcançados. O sertanejo que nós ouvimos agora são considerados um grupo menos alcançados. No Brasil também, dos menos alcançados, os quilombolas são considerados um povo menos alcançado. Os ciganos são considerados um povo menos alcançado. Os surdos, ministério com surdos, mundialmente os surdos são considerados o povo não alcançado. Mas, pasmem vocês,
Os mais ricos no Brasil, e os mais pobres no Brasil, também são considerados povo não alcançado. Tem poucas igrejas no Brasil, evangelizando os mais ricos no Brasil. E sabe qual é o problema? É que nós pregamos o evangelho de prosperidade. O rico não precisa, ele já tem. Talvez temos que orar para que Deus alcance essas pessoas. Desse povo dos não alcançados, vejam só, nós temos 17 mil povos no mundo todo, 17 mil povos. Dos 17 mil povos no mundo todo, nós temos 7.400 povos não alcançados. 7 mil povos são considerados não alcançados. Não tem Bíblia, não tem igreja, não tem missionário. E ainda dizem que desse grupo tem os não engajados. Os não engajados são aqueles povos que não tem nenhuma igreja, agência missionária planejando alcançá-los. Os menos engajados. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a triste realidade missionária é as ofertas da igreja, as orações da igreja no mundo todo, para os não alcançados, envolve apenas 10%. 90% do nosso esforço missionário, 90% da nossa oração para alcançar os não perdidos, na verdade é para lugares onde já tem igreja, já tem Bíblia, onde já tem missionário. O nosso esforço é apenas 10% para alcançar os 7 mil povos que ainda não foram alcançados. Eu quero concluir. A conclusão, então, é: quem são essas ovelhas perdidas? Fariseus, pecadores, humanidade, eu e você. O bom pastor vai atrás da ovelha perdida, sim. Jesus veio como bom pastor, que vai em busca das ovelhas perdidas. E Ele pastoreia. Quando nós pertencemos a Ele, quando Ele vai atrás daquelas pessoas que um dia louvaram a Deus e se afastaram, mas Ele tem outras ovelhas que Ele quer alcançar. Eu tenho 2 desafios para vocês nesta manhã. O primeiro desafio deles é: ore por alguém que está afastado da comunhão da igreja do Senhor. Ore todos os dias, até Deus responder. Ore por essa pessoa. Passe anos, mas ore. Passe 10 anos, ore para que Deus alcance essa pessoa de volta. Semana retrasada, eu fiz uma lista de algumas pessoas da igreja que estão afastadas. Liguei para essas pessoas. Onde é que você está? O que está acontecendo? E eles falaram: eu estou numa igreja, muito bom, estou na outra, muito bom, Deus abençoe. Mas ore por pessoas que estão afastadas. E a segunda, faça parte de uma corrente de oração global. Há um projeto chamado Povos Não Alcançados. Você pode fazer parte desse projeto. Se você quiser saber mais, pode me procurar, pode procurar os pastores. Você pode baixar esse aplicativo no teu celular e orar todo dia para que Deus alcance os não alcançados, as suas ovelhas que Ele quer alcançar. Qual de vós é um homem que, possuindo ser ovelha, não abandona as 99 no campo ou no deserto e vai em busca da que se perdeu? Jesus é o bom pastor que vai em busca da que se perdeu. Graças a Deus que eu fui achado por Ele. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esta manhã. Te louvamos, Deus, porque Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que veio ao nosso encontro quando nós estávamos perdidos do nosso pecado. Quando nós estávamos mortos do nosso pecado, fomos achados por Ti. Nós que éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, fomos reconciliados contigo através do sangue derramado na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado pela grande salvação que nós recebemos, mas também obrigado porque o Senhor nos pastoreia. O Senhor
está sempre conosco. O Senhor nos leva a lugares de descanso. O Senhor traz refrigério para a nossa alma. O Senhor cuida da nossa saúde. O Senhor cuida da nossa vida espiritual. O Senhor está nos santificando mais e mais. Deus, muito obrigado pelo teu mover nas nossas vidas. Deus, queremos orar por tantas pessoas neste mundo que não te conhecem. Queremos pedir em favor dos missionários. Oramos, ó Deus, em favor dessa igreja Nova Aliança, que tem no seu coração a agenda de missões, a agenda que o Senhor tem para poder alcançar os não alcançados. Deus abençoe essa igreja, aqueles que têm ofertado, aqueles que têm orado, aqueles que têm se empenhado, para que missionários possam ir lá distante, onde os não alcançados possam ser alcançados. Deus abençoa a conferência missionária que teremos. Usa poderosamente o pregador, para que sejamos desafiados mais uma vez a continuarmos sendo missionários, orando, contribuindo, Senhor. Enquanto fazemos isso, nos ajude a sermos também missionários no nosso trabalho, na nossa comunidade, para que as ovelhas perdidas do Senhor possam ser achadas. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero parabenizar a todas as mulheres pelo Dia das Mulheres e um ótimo domingo a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.